This will be one of the most important classes in this channel because I'm going to show you 4 different ways to use the conditional if. And not just that, once you learn the conditionals, we will raise the bar of your English vocabulary to create more complex phrases even if you are a beginner. Doing so will make you more confident in speaking English. Para você poder começar com o pé direito, nós podemos usar a palavra if para formular perguntas hipotéticas. E para você formular perguntas hipotéticas, você tem que usar o if junto com uma outra palavrinha que é a palavra what. Então vai ficar assim, ó, what if, cujo significado é e se. Vamos ao exemplo. What if the plane doesn't work? E se o plano não funcionar? Esse tipo de pergunta aqui, esse tipo de pergunta hipotética, geralmente quem faz são aquelas pessoas que duvidam de si mesmas. É claro, existem outros contextos, mas pessoas que duvidam de si mesmas, né, podem dizer esse tipo de frase. Vamos a um outro exemplo. What if we don't find the solution? E se nós não encontrarmos uma solução? Ou seja, aqui está um primeiro uso que você pode estar praticando no seu inglês, hoje mesmo, quando você quiser formular perguntas hipotéticas. E agora, entrando aqui no assunto principal dessa aula, eu tenho que fazer uma confissão para você. Quando eu estudei, quando eu era aluno, eu tive muita dificuldade em compreender esse assunto, porque eu não tive um professor que pudesse me explicar de uma maneira simples, uma maneira tranquila, sem muita complexidade. Por quê? Porque eu venho de uma época em que ainda não tinha internet, a internet era discada, era uma internet cara, não tinha conteúdo, não tinha YouTube, ou seja, para você ter ideia, para eu poder tirar uma dúvida com o professor, eu tinha que aguardar uma semana, ou seja, o meu aprendizado foi muito lento. Mas agora, você que está aqui comigo, não vai ter esse problema. Eu vou explicar para você de uma maneira bem simples, bem definitiva e tranquila. E eu vou abordar com você 3 tempos verbais aqui, que é o passado, o presente e o futuro. Existem outros tempos verbais dentro desse assunto, mas eu não vou falar deles. Eu vou comunicar eles de uma maneira mais simples, de uma maneira diferente que você nunca viu em outras aulas aí de inglês. É importante que você domine esses 3 tempos verbais aqui. Você que é iniciante precisa dominar esses 3 tempos verbais se você quiser falar inglês, tá certo? Então você precisa assistir comigo a aula até o final, porque nós vamos seguir uma premissa. Que premissa é essa? É o seguinte, vai ser uma frase dividida em 2 partes, separadas por uma vírgula. Ou seja, você vai ter exemplos, né? E todos os exemplos são frases divididas em 2 partes por uma vírgula. E agora eu vou te apresentar a primeira estrutura que vai obedecer essa premissa. A primeira estrutura é a estrutura presente. Presente, o que isso quer dizer? Se a causa é no presente, a consequência também vai ser no presente. Esse tipo de estrutura tem o nome de condicional zero, condicional número 0 ou condicional em Z. E quando que você vai usar esse tipo de estrutura? Vai ser para dar instrução. Então nós vamos à frase. If they arrive, tell them to find me. Se eles chegarem, diga a eles para me encontrar. Ou seja, eu tenho uma frase dividida em 2 partes por uma vírgula. A primeira parte é a causa. If they arrive. Por isso que eu estou usando a palavra if ali. Se eles chegarem, está sendo conjugada no presente. A consequência também está sendo no presente. Diga a eles para me encontrar. Tell them to find me. Dentro desse assunto, você também pode inverter a posição das partes. Tell them to find me if they arrive. Então, você pode brincar com a posição da frase, tá certo? Então, vamos ao nosso segundo exemplo. Nós temos If you click on the bell, you receive notifications. Se você clica no sino, você recebe notificações. Ou seja, estou te dando uma instrução. Aproveita e já clica aqui no sininho para toda vez que tiver vídeo novo, você receber algum tipo de notificação. Percebe? Eu estou te dando uma instrução. Então, toda vez que houver uma condição e essa condição estiver falando de instrução, você vai usar essa estrutura
presente, presente, tá certo? Tranquilo? Então, nós vamos para a nossa segunda estrutura, que é a estrutura presente futuro, ou seja, a causa no presente, a consequência vai ser no futuro. Essa estrutura damos o nome de condicional 1, e quando que você vai usar ela, vai ser para uso geral. Essa aqui é mais comum, essa aqui é mais usada. Então, nós temos o exemplo. If she listens carefully, she will understand. Se ela ouvir com cuidado, ela entenderá. Então, nós temos a primeira parte ali no presente, if she listens carefully, e a segunda parte no futuro, she will understand. Como eu sei que está no futuro? Através da palavra will. Will junto com o verbo indica algo no futuro. Então, por exemplo, se eu quiser falar ela entende, eu vou dizer she understands. Se eu vou falar no futuro, ela entenderá, então tem que usar esse will junto. Então, she will understand. Então, esse will understand é uma coisa só, tá certo? Então, está indicando futuro. Próxima frase nós temos. If Robert Downey Jr. is the Dr. Doom, he won't be no longer the Iron Man. Se Robert Downey Jr. é o Dr. Destino, ele não será mais o Homem de Ferro. Então, nós temos a primeira parte ali, né? Se Robert Downey Jr. é o Dr. Destino, eu também poderia tirar a palavra Robert Downey Jr. e colocar a palavra he, que significa ele. If he is the Dr. Doom, he won't be no longer the Iron Man. Então, a segunda parte, ela vai ser no futuro. Só que dessa vez ali, eu usei o futuro negativo, que está sendo destacado ali pela palavra won't. Won't be, não será, tá certo? Então, estrutura presente e futuro. Primeira parte, a causa vai ser no presente, a consequência vai ser no futuro, tá certo? E agora, eu vou pedir total atenção sua, porque aqui vai ficar um pouquinho mais complicado, mas eu vou passar a mensagem de uma maneira muito simples para você. A nossa próxima estrutura, então, vai ser a seguinte. Passado, né? Passado, frase com would. Passado, ou seja, a causa vai ser no passado, a consequência vai ser uma frase com would. Essa parte, né, frase com would, tem um tempo verbal específico para ela, mas eu não vou falar para você justamente para não deixar o assunto muito complexo. Então, eu vou deixar assim, tá? Frase com would. E aí você vai entender pelo contexto quando que você vai usar esse tipo de frase, esse tipo de estrutura, tá? Então, essa estrutura também tem o nome de condicional 2. E quando que você vai usar ela? Para expressar uma condição hipotética. No começo da aula, eu disse pergunta hipotética. Aqui é uma condição hipotética. Então, nós vamos à frase. If I won the lottery, I would travel to another country. Se eu ganhasse na loteria, eu viajaria para outros países. Percebe? Aqui é uma condição hipotética, ou seja, a loteria já aconteceu e ele não ganhou. Então ele vai lá e formula essa frase. Se eu ganhasse na loteria, e aqui vem o passado, if I won the lottery, I would travel to another country. Eu viajaria para outros países. Ou seja, esse would mais o travel vai dar a tradução de viajaria. Se eu quero falar eu viajo, eu vou dizer I travel. Se eu quero falar eu viajaria, eu vou dizer I would travel. Tá certo? Então você vai usar essa estrutura nesse tipo de condição. Vamos a uma outra frase para você poder entender. If I knew the answer, I would tell you. Se eu soubesse a resposta, eu diria a você. Certo? Então, mais uma vez, nós temos a causa, que é no passado, e a consequência vai ser uma frase com would. Ou seja, havia uma resposta que ele não sabia, né? Mas ele cogitou essa condição hipotética aí. Se eu soubesse a resposta, eu diria a você. If I knew the answer, I would tell you. Então, eu vou usar a palavra would mais o tell para dizer diria. Se eu quero falar eu digo, eu vou dizer I tell. Tá certo? Então, mais uma vez, você pode também inverter a posição, né? I would travel to another country, vírgula, if I won the lottery. Então, fica bem tranquilo aprender dessa maneira, fica bem mais simples.
O mais importante é você gravar a estrutura da frase para você poder formular as suas próprias. A próxima estrutura é um pouquinho mais complicada, mas também vai seguir o mesmo padrão, que é o seguinte: passado com o had, e aí você vai entender o que é esse had, frase com would have. Passado com had, ou seja, vai ser a causa, a consequência vai ser uma frase com would have, incluindo would have. Essa estrutura nós damos o nome de condicional 3. E quando que você vai usar ela? Você vai usar para expressar retrospectiva, ou seja, você vai usar para relembrar, fazer a relembrança de alguma coisa. Então nós vamos à frase: If I had seen you, I would have waved. Se eu tivesse visto você, eu teria acenado. Então, nesse tipo de estrutura, o importante é você incluir esse had e esse would have. Se eu tivesse visto você, eu teria, ou seja, esse would have vai ser teria. Se eu quero falar eu tenho, eu vou dizer I have. Se eu quero falar eu teria, eu vou dizer I would have. Eu teria acenado, ou seja, estou relembrando de alguma coisa. Mas o importante é ter essa estrutura. Próxima frase nós temos: If she had danced, everybody would have clapped. Se ela tivesse dançado, todo mundo teria aplaudido. Percebe que as frases, elas meio que são iguais. Eu só estou mudando elementos para fazer coerência com o texto. Mas o mais importante é que tenha esse had, é claro, tem o if, mas o mais importante é que tenha esse had e esse would have. Lembrando que o would have também é um tempo verbal, que eu não vou dar o nome aqui, justamente para não ficar complexo demais. O importante é a estrutura e quando que você vai usar cada uma dessas estruturas, tá certo? E para você poder massificar o exercício, eu vou te dar uma aplicação aqui de 4 passos. A primeira aplicação é o seguinte, passo 0, né? Assistir a aula novamente. Por quê? Porque aqui tem muito conteúdo. Por mais que seja uma aula curta, aqui tem muito conteúdo, aqui tem ouro, tá? Então você precisa assistir novamente para você poder pegar aquilo que você não pegou antes, tá certo? Você vai assistir a aula novamente, depois que você assistir a aula, você pode pular esse passo e ir para o passo número 1, que é se acostumar com os condicionais 0 e 1 durante um mês. Sim, você tem que se acostumar, porque são frases grandes, você é iniciante, você ainda está aprendendo a usar os tempos verbais, então é importante que você se acostume, que isso fique aqui, ó, calcificado no seu cérebro. Então você vai se acostumar com 0 e 1, que são as mais simples. No passo 2, você vai se acostumar com os condicionais 2 e 3 no mês seguinte, né? Você já dominou o primeiro, agora você vai dominar os 2 primeiros e agora você vai dominar os 2 últimos, tá? Então você vai fazer o mesmo processo. Vai ficar um mês usando as estruturas 2 e 3. O passo número 3, então, vai ser criar frases sobre o assunto sempre que possível. Ou seja, você vai ver algum filme, você vai anotar ou você vai criar as suas próprias frases para você massificar esse conteúdo. Sei, Ednei, mas eu não sei criar essas frases, eu entendi sobre o assunto, mas eu ainda não sei criar frases muito bem. Então você vai ir para o passo número 4, que é assistir a minha playlist de tempos verbais em inglês, que vai ficar como sugestão de aula para você, uma playlist, uma sequência de aulas que você vai assistir agora aqui nesse canal. E se você quer falar inglês para você conquistar um espaço no mercado de trabalho, para você conquistar uma promoção, para você poder viajar, para você aumentar o seu salário, conhecer o seu futuro cônjuge e falar inglês da mesma maneira que eu, considere ser meu aluno no meu treinamento Destravando o Dom de Falar Inglês, que vai ficar aqui na descrição do vídeo, meu e-book, e te vejo numa próxima aula.